E aí pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Hoje a gente vai estar meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 11 e capítulo 12. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, nós pedimos que nesse dia de domingo, dia do Senhor, que o Senhor derrame Teu Espírito Santo sobre nós, para melhor compreendermos a Tua Palavra. Abre nosso entendimento, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, e faz com que compreendamos cada detalhe da Tua Palavra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a gente vai na página 1362 da Bíblia Ave Maria, capítulo 11. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele, então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Essa parte, então, é um ensinamento de Jesus a respeito da oração, a importância da oração e como nós devemos orar. A respeito desse assunto, depois eu vou colocar um vídeo que eu fiz há uns 2 anos atrás, em que eu comentava sobre esse trecho especificamente da oração. Eu vou colocar no próximo vídeo na sequência depois. Agora vamos no versículo 14. Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e os seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus.
Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não achando, diz: voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então Jesus estava falando, defendendo contra o povo que falava que ele expulsava os demônios por Beelzebul, e ele já fala. Aí uma mulher do meio do povo fala: felizes os seios o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Jesus fala assim: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Então Maria sim, ela é feliz por ter amamentado, por ter tido ele como filho. Mas muito mais do que isso, ela fez a vontade de Deus. Ela observou. Então antes dela ser feliz só por amamentar Jesus, só por ser mãe, ela é feliz porque ela fez a vontade de Deus. E assim cada um de nós seremos felizes se fizermos a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 29. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo, para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra, ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo, para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada e a põe num lugar oculto, ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para iluminar os que entram. O olho é uma lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se porém estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não tivesse lavado antes, se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas.
Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais, e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguição a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmo não entrastes e impedistes aos outros que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo na alguma palavra de sua boca. Muito bem, esse é o capítulo 11. Agora a gente vai para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, está na página 1364. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falaste ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Hoje, no domingo de hoje, o Evangelho de Mateus vai ter uma frase semelhante a essa. No versículo 4, digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Aqui vale a gente pegar a nota do rodapé, do versículo 10.
Ele fala aqui para a gente ver Mateus 12, 31 e a nota embaixo, que vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo consiste em não crer em Jesus Cristo e não assumi-lo como o Messias. Versículo 11 agora, gente. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Versículo 13. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola: Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nessa noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Versículo 22. Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Pergunto-vos, portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o seu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos: eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras coisas? Considerai os lírios que, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, nem toda a sua glória, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão, e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos rins, e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade eu vos digo, cingir-se-á, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto,
Se o senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões essa parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Versículo 49, vamos lá, está acabando, hein, gente? Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra. Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Serão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas! Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arrache ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te